Olá, hoje a gente está aqui com o Lucas Neves, o Lucas que é graduado em Educação Física pelo Unital, mestre pelo Nesp, doutor e pós-doutor pela USP. Ele é professor assistente do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus de Rio Claro. Ele é membro da International Society for Bipolar Disorders e integrante da Task Force de Nutrição e Exercício Físico, da ISBD, que é essa International Society de Bipolar Disorders. Coordena o grupo de pesquisa em atividade física, esporte e saúde mental e o laboratório de atividade física, esporte e saúde mental. Lafesan, Lucas, obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, esse convite. Acho que é uma forma de pensarmos também o que temos feito e fico muito feliz de poder colaborar com a divulgação da perspectiva da atividade física na saúde mental pelos canais de vocês. Aí tem mais uma coisa no seu currículo, que é professor da nossa pós-graduação em psiquiatria nutricional e do estilo de vida. E obrigada, Lucas, por estar aqui. Imagina, Enfim. eu que agradeço, com certeza. Acho que já são 3 anos que está rodando essa pós, que a gente tem feito essas trocas. Essa titulação que você trouxe passa muito por essa formação, por essas trocas com vocês, com vários profissionais que fazem parte desse curso. E, mais recentemente, algumas mudanças vêm acontecendo na minha vida, então outras experiências têm sido importantes para ampliação do grupo, para ampliação até das minhas atividades em relação à saúde mental, olhando um pouco para o esporte também. Então, fico muito feliz aí desse caminho. Acho que cruza muito o caminho do curso que vocês se propuseram a fazer com essa minha aproximação, já dando um spoiler aí da minha história, né? Essa minha aproximação com saúde mental. E a gente começa sempre com uma pergunta para os nossos convidados, né? Que é como foi a sua trajetória até chegar, enfim, nesse momento e que tem aí a relação com a psiquiatria do estilo de vida e de alguma forma com a psiquiatria nutricional também. Como você chegou até aqui? Esse caminho, ele vai longe da psiquiatria, talvez, e em algum momento crio essa aproximação. A formação na educação física, na perspectiva da saúde mental, ainda é um desafio. Então, talvez nos primeiros 6, 7 anos que eu estive envolvido com graduação e mestrado, não pensava em nada relacionado à saúde mental. Acho que eu tenho uma questão pessoal que influencia muito, que é a minha esposa está na área da saúde mental há muito tempo, então, primeiramente, uma perspectiva da dependência química, depois, de fato, a psiquiatria. Então, acho que isso influencia muito. Mas quando eu venho fazer o meu doutorado na USP, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, eu vou para uma perspectiva de exercício, atividade física e cérebro. Ainda era uma perspectiva mais ampla, olhando para envelhecimento, cérebro de idoso, como a atividade física impactava volume encefálico, coisas desse tipo. E no meio desse caminho surge uma pesquisa específica com SUS, atividade física e SUS, um financiamento da FAPESP, enfim. E dialogando com o meu orientador daquele momento, o professor Carlos Gonovitch, com a minha esposa, que estava no SUS, a gente chega a uma ideia de fazer uma pesquisa com exercício de depressão. E aí acho que aí abre um caminho enorme, porque em algum momento eu encontro o professor Beni num congresso, no Brain, e ele falando sobre atividade física e transtorno bipolar, e terminou a palestra, eu fui lá no palco falar com ele, falar um pouquinho sobre as ideias que a gente tinha, o financiamento que a gente tinha acabado de conseguir, e aí ele passa a colaborar, a gente toca essa pesquisa lá no UBS, aqui na Zona Sul de São Paulo, longos anos dentro dessa UBS fazendo essa pesquisa, e termina a pesquisa junto com o meu doutorado, que era com envelhecimento, que era com idoso, mas eu termino com essas 2 pesquisas de experiência no doutorado, e logo, ao final do doutorado, vou procurar o professor Beni para avançar o pós-doutorado de uma forma mais específica na psiquiatria. Então, vou fazer esse pós-doutorado lá no Instituto de Psiquiatria da USP, e daí, então, acho que a gente cruza esses caminhos todos. Eu tenho uma linha de pesquisa mais definida na minha atuação como professor,
olhando para atividade física e saúde mental. Isso primeiramente numa universidade particular, depois, recentemente, agora 3 meses na universidade pública. E aqui estou. Acho que esse é o caminho para chegar até aqui. E agora não tem mais. Agora já chegou. Caminho, né? Não tem. E é interessante como a gente vai percebendo ao longo dos anos. Eu comecei em medicina do estilo de vida em 2000, com algo mais formal, digamos assim. Em 2013, quando vou para Harvard fazer o Lifestyle Medicine, né, a formação, enfim. E é interessante porque ao longo do caminho são muitos colegas que já faziam isso de alguma forma, mas não sabiam, e aí com isso se organiza o conhecimento, né? E essas pessoas se juntam para trocar, porque quando você começa a estudar atividade física, por si só, quando você está estudando exercício físico na sua formação básica, já está fazendo medicina do estilo de vida, só que é educação física, mas isso já faz parte. E aí eu estou fazendo essa introdução em relação a isso, porque como é um podcast que a gente organiza para pessoas, profissionais da área da saúde que queiram trabalhar com isso, de uma certa forma, muitas vezes a pessoa já trabalha, e isso organiza. Como que, na medida em que você já fazia isso de alguma maneira, porque você, né, trabalhava com exercício e atividade física, só que aí você passa a estar com pessoas ali, com outros cientistas, enfim, e com uma visão mais estruturada. No que muda? Uma pessoa, de repente, fazer e não está sabendo? Está sendo clara a minha pergunta? Tá assim, sendo. De alguém que está escutando e quer trabalhar com isso, e, enfim, o que você... Essa dificuldade que eu ainda vejo existir na educação física, especificamente, sobre a formação em saúde mental, isso vai acontecer na nutrição, isso vai acontecer em todas as áreas da saúde, até na medicina. Uhum. Eu atuei alguns anos como docente de um curso de medicina e eu via os alunos terem dificuldades muito similares, apesar de ter disciplinas específicas da psiquiatria ao longo do seu curso, o volume de horas dedicado ainda é pequeno, então a sociedade ainda dá um destaque muito grande quando se fala de saúde para a saúde física. Então acho que isso leva a essa dificuldade de entender, especialmente fora da medicina, o que é saúde mental, como que a gente transita da saúde do universitário, olhando para uma população quase que população geral, mas que tem um impacto na sua saúde mental de forma importante, para pessoas que vão ter o transtorno, que pode ser esse universitário, pode ser o atleta, ou para pessoas que estão lá no ambulatório específico ou no CAPS, já com uma situação normalmente crônica de um prejuízo, de um transtorno muito específico que está acompanhando esse paciente por muitos anos, né? Então, essa dificuldade que a gente tem de reconhecer a saúde mental de forma geral, eu acho que impacta a formação de todos. E quando vou para o Instituto de Psiquiatria dialogar com uma equipe multiprofissional, é interessante que a equipe lá do PROMAN, no IPQ, ela tem mais não médicos do que médicos, como mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos. E aí acho que essa linguagem ela é universalizada, acho que todo mundo começa a entender de tanto trocar, dialogar. E é engraçado que quando eu saio desse ambiente e vou para o programa de pós-graduação da Unesp ou com os meus colegas da Unesp lá no Departamento de Educação Física, que são todos pesquisadores com muita experiência, cada um na sua área, eu volto a ter essa limitação da discussão, essas dúvidas básicas que eu tinha lá no meu doutorado, por exemplo, eu volto a me ver em discussão com os meus colegas que eles continuam tendo, porque essa formação ela não acontece para todos. Talvez por essa, menos trocas, né? Com as áreas. experiências que eles tiveram, alguns vão se aprofundar na fisiologia do exercício, outro numa modalidade esportiva, outro numa perspectiva filosófica do movimento humano, da atividade física. E essas dúvidas elas continuam existindo, não é que elas se acabaram. Eu fui beber a água
de um lugar que isso está muito claro há muito tempo e ajuda a entender que existe um DSM-5, que parece óbvio que existe, mas isso não está claro para todo profissional de saúde. Isso não faz parte nem da literatura do graduando em medicina, quanto mais para todo profissional de saúde. Então, essa clareza hoje está presente na minha interpretação, no meu entendimento, mas ela não está presente para a grande maioria dos profissionais de saúde. Por isso a importância dessa discussão, por isso a importância desses cursos. Acho que da educação física a gente tem uma grande referência que passou por aqui, que é o Felipe, um querido. Acho que o Felipe é um dos poucos privilegiados, posso estar enganado, mas acho que não estou, que foi fazer o mestrado e o doutorado já na psiquiatria. Então ele fez lá na Federal do Rio Grande do Sul e acho que já desde a graduação ele estava envolvido com alguma coisa. Acho que na graduação ele já Ele tinha a contou pra iniciação científica. Isso, ele foi buscar Isso. uma iniciação, acho que estudou alguma coisa no CAPS de fato, mas com saúde mental com certeza. Então ele bebeu dessa água de uma forma muito prematura até, vamos pensar assim, mas tenho certeza que as experiências dele na Federal de Santa Maria, onde ele está hoje, é mais ou menos parecidas com a minha, porque nem todo mundo bebeu dessa água e aí ele acaba ajudando nessa multiplicação até com os pares, com os professores. Então é muito comum eu ser chamado para uma pesquisa de, sei lá, atletas do beisebol que está sendo desenvolvida lá na Unesp de Presidente Prudente, uma perspectiva de iniciação, desenvolvimento motor, desenvolvimento muscular, ósseo dessas crianças. E algum pesquisador, algum professor fala, olha, a gente precisa olhar para a saúde mental, mas a gente não tem essa expertise. Então, As pessoas não sabem mesmo. Não sabem. Ô, Lucas, e eu fiquei curiosa agora com você, né, ocupando essa cadeira agora de professor lá na Unesp. E você falou que está dando aula na graduação. Agora isso já existe, assim? Isso tem melhorado? Você acha nos currículos tem sido incluída? Essa pergunta é fenomenal. Essa fala, ela já acontece, ou ela já está internalizada, para mim, né, há pelo menos 6 anos. Eu defendi meu doutorado já faz 6 anos. E quando eu cheguei para dar aula na faculdade particular, que eu fiquei praticamente 6 anos também, já que faz tão pouco tempo que eu fui para a Unesp, não existe disciplina. Ainda não. Então, eu era docente na educação física, por exemplo, em disciplinas de medidas de avaliação, exercício de força, musculação. Entendi. Passei por várias disciplinas. Na medicina, eu fiquei um tempo numa disciplina... A medicina tem uma certa liberdade, acho que para isso, pelo menos a experiência que eu tive. Tem muitas disciplinas com vários professores, disciplinas com um caráter mais multidisciplinar. Uhum. Então, às vezes 4, 5 professores nessa disciplina, para essa discussão multidisciplinar. E depois eu fui para uma disciplina de pesquisa. Meus exemplos sempre tendem a ir para a saúde mental, sempre tendem a ir para... vou falar de musculação e levo também não só a hipertrofia, mas levo também o benefício no sintoma depressivo, no sintoma de ansiedade. Mas são pouquíssimos cursos hoje estruturados, vou falar da educação física, para se ter uma grade mais ampla. O que é chocante, né? Para a saúde. Então, a gente tem um curso tradicional já no país, que é da Unifesp de Santos, que ela foi criada para ser um campus voltado para a formação de profissionais para atuar no SUS. Então, ela vai ter físio, vai ter educação física, vai ter serviço social, vai ter alguns cursos da área de saúde que tem esse caráter. Inclusive, teve uma vaga para lá, para saúde mental específico, enfim, na educação física. Mas ainda é um desafio. Então, lá na particular, eu discuti muito para mudança de currículo. E, em breve, na Unesp, a gente vai ter essa discussão. E aí, eu tento influenciar para essa inserção de uma disciplina mais específica. Importante. Então, hoje, com o currículo que a gente está lá, a minha disciplina mais próxima de saúde mental é psicologia do esporte, que ficou comigo. Daqui a um ano eu vou dar essa disciplina. É uma disciplina do 4º ano, que é a gente não tem ainda o 4º ano, que mudou faz pouco tempo. Mas as outras 2, e a vaga que eu entro na Unesp é atletismo.
Então, Nossa, nada. é uma coisa muito engraçada. O atletismo teve na minha vida lá no início, do fim da graduação, no começo da atuação profissional, eu queria trabalhar com atletismo. Assim. Eu fui fazer curso da Confederação Brasileira, da antiga IAAF, que seria mais ou menos o que a FIFA é para o futebol. A gente tinha a IAAF, que hoje é a World Athletics. Fui fazer curso também de nível internacional, especialização em treinamento esportivo, e enfim, oficialmente ou não oficialmente, sou treinador pela Confederação Brasileira de Atletismo. E aí, quando vou prestar o concurso, tudo conta, e essa experiência contou muito, porque eles tinham essa demanda. Imagina, tem uma pista de atletismo lá para ser ocupada, com extensão, com atividade para a comunidade. Não vale fazer propaganda para a gente querer ir lá fazer fazer um mestrado, doutorado com você. Brincadeira. Muita gente procura, nos procura, né, perguntando como que é aluno da pós-graduação, ou que sabe que a gente está nessa área, pedindo para onde tem pesquisa em medicina do estilo de vida aplicada à saúde mental, ou psiquiatria do estilo de vida, ou psiquiatria nutricional, e é interessante porque pensando outro dia sobre definições e nomes, e quando a gente vai dar aula para um público que não é dessa área, né? Mas o estilo de vida está em todo lugar. Atleta tem estilo de vida, e tem um estilo de vida que, para a maior parte das pessoas, pode parecer simplesmente alguma coisa sinônimo de saudável, né? Mas a psicologia do esporte já diz que muitas vezes tem questões de saúde mental importantes com os atletas em relação a estresse, em relação à pressão, né, de performance. E a própria psicologia do esporte tem muito, né, a ensinar para a gente em relação a aspectos de disciplina ou de como lidar com o estresse, não é? Enfim, então tem conversa, não importa para onde a pessoa foi, né, assim como especialidade. Todo mundo tem o seu estilo de vida, né? E aí eu não sei se você quiser fazer alguma pergunta antes, você sabe, né? Eu vou. Ela é meu lado esquerdo do cérebro. Ela me dá Mas vamos lá. Quando você traz essa perspectiva de que tudo é muito novo ali, de que ainda tem muito a se fazer, e às vezes a gente que está na parte em que no nosso entorno as pessoas isso é muito claro, isso é muito óbvio, a gente começa a entrar num negócio que alguns pesquisadores chamam de educação, que é você entrar na maldição do especialista, que é você achar que as pessoas já sabem, porque aquilo é tão óbvio para você, e pensando que você está circulando nesses dois, e pensando que tem profissionais que de repente chegam querendo... eu quero estudar isso, eu quero me aprofundar nisso. O que você considera que, quando você olha seus colegas, e pensando isso ampliando, porque você é da área de educação física, né? Então, assim, foi professor dentro da medicina. O que você considera que é o maior mito que os médicos, principalmente, pode ser profissionais de saúde em geral, mas que os médicos têm a respeito do estilo de vida, enfim, e a saúde mental? Tem alguma coisa que te chame a atenção que você falou, nossa, mas as pessoas ainda pensam isso? Tem algo que te... Tem, acho que tem. Na verdade, não está completamente claro, acho que na literatura ainda, mas já tem bons indicadores que, para a saúde física, a gente tem uma referência muito forte de continuidade. Então, quando eu falo de atividade física, eu estou falando de qualquer movimento corporal, e quando eu falo de exercício físico, eu estou falando de algo sistemático. Uhum. Então, ir na academia é exercício físico, é algo sistemático. Só que a gente tem 200 milhões de habitantes, mais do que isso, 35% não atinge a recomendação de atividade física, e sempre a gente pensa em ir para a academia para resolver isso. Só que a capacidade instalada do nosso país de espaços para fazer matrícula na musculação, seja nas academias, seja no Sistema S, SESI, SESC, nos espaços comunitários, ela não é nem de perto resolutiva
para esses 35% da população que não faz a recomendação de atividade física. Então, acho que um grande mito é pensar que nós precisamos nos movimentar, isso é uma verdade, e a solução desse movimento está dentro dessas 4 paredes da academia. A solução desse movimento está no movimento corporal. E para a maioria das pessoas, isso não está ao alcance por uma questão financeira, por uma questão logística, de tempo. E aí a gente mudar esse nosso comportamento para tentar fazer o que há 40 anos atrás era normal. Os meus pais, os meus avós, eles não tinham esse problema. Não existia esse boom de academias na década de 80 instalada no nosso país. Por quê? Porque a população conseguia resolver essa demanda com o movimento corporal. As pessoas eram ativas, né? As pessoas eram ativas. Então, eu acho que tem ainda uma dificuldade de interpretar que isso também é suficiente. Tudo bem que se eu for 3 meses na academia 5 vezes por semana, possivelmente em 3 meses eu vou perder 3 quilos de gordura. A gente tem pesquisas que mostram que de 2 a 3 quilos de gordura é possível. E fazendo atividade física, talvez eu precise de 1 ano. Só que para eu ter essa melhor saúde, tanto no aspecto físico quanto mental, eu preciso de uma continuidade. Uma constância. A gente de uma fala de que todos os constância, episódios isso aparece, né? que não é exatamente 10 anos indo 5 vezes por semana na academia fazendo essa musculação, que eu falei que fazer 3 meses tem uma resposta rápida. Como se fosse uma perspectiva de dose. Faz muito sentido ir na academia, já que eu estou com um problema de saúde, e fazer essa melhoria rápida em 3, 6, 12 meses. Mas pensando numa manutenção de que isso vai continuar na minha vida, é essa mudança de comportamento, para a maioria das pessoas, de conseguir me movimentar mais. Isso é muito difícil fazer. Então, acho que tem uma recomendação sempre, quando a gente olha para um problema, seja físico ou mental, onde o movimento corporal pode auxiliar, dessa sugestão de busca fazer uma musculação, procura uma academia, se matricula. Isso pode ser muito legal, mas é um desafio quase impossível você se matricular e ficar 10 anos na academia. Se você for num sistema das grandes academias do país, eles vão mostrar que o percentual de pessoas que ficam 1 ano é muito pequeno. Eles têm um giro de novos alunos muito grande, e o aluno que sai depois volta de novo. Então, essa recomendação de vamos tentar ficar menos na cadeira, eu sei porque a gente está sentado, porque a gente consegue se concentrar mais, a gente consegue, né? Eu fico aqui enquadrado na câmera, fico aqui certinho, mas em muitas situações a cadeira ela não é tão fundamental. Então, por que a gente acostumou a ficar tanto tempo sentado, né? A vida do universitário é terrível. Por quê? O estudante de medicina, ele passa 12 horas sentado, do 1º ao 4º ano. E isso é aumentar o comportamento sedentário, que aumenta a chance de transtorno mental, que aumenta a dificuldade do tratamento do transtorno mental. Então, a gente tem uma questão comportamental muito mais ampla do que só malhar, do que só essa contração que, para aumentar a massa muscular, é muito verdadeira. Vai ser difícil aumentar a massa muscular andando um pouco mais, subindo escada, não usando elevador. Mas vai ser fácil melhorar a sua saúde mental se você conseguir implementar isso na sua rotina. Acho que esse seria um dos grandes mitos que eu penso. Isso aí já é, sensacional, porque aí eu diria, né, que a gente pode até falar para quem estiver vendo, guarde isso, apesar, obviamente, existem coisas que na pós-graduação, mas, enfim, pessoas que vão estudar isso mais profundamente, tem muito mais a se falar, mas são 2 conceitos muito fundamentais e caros à medicina do estilo de vida. Essa questão de que a gente precisa pensar em algo quando vai orientar o paciente, isso serve para alimentação também. Fazer uma dieta restritiva, enfim, alguma coisa que às vezes é necessário para aquele momento, tem uma duração, tem alguma coisa ali circunscrita, e tem algo que vai ter que ser feito para a vida.
Então, a gente poder pensar a respeito de numa hora, né, de pensar e de orientar o paciente que existe isso, de pensar a longo, né, algo O que que é o que é sustentável. é, né? o que é sustentável É. e o que é necessário, às vezes, até para dar primeiro passo, às vezes a pessoa quer algo um pouco mais rápido, enfim. Mas esse é um aspecto fundamental. E o outro, no sentido de, às vezes, você vai falar para o seu paciente ou para o seu familiar, né, vamos para a academia, e o paciente fala, mas assim, ou não tenho dinheiro, não tenho tempo, ou simplesmente Eu odeio, se você né? se for academia, a solução para eu ficar saudável, seja mental, física, enfim, eu não vou ter saúde. É. E aí vem uma outra pergunta. Então, assim, né, poder pensar, isso é uma coisa que a formação, ela traz como diferença, você começa a aprender outras formas de orientar. E aí vem uma pergunta que ela tá deixando eu perguntar, você pergunta, tá? Mas eu vou na curiosidade. Não, pode falar. são Mas sempre é assim, interessantes. é que a gente já vê, sabe? A gente já sabe que a outra Sim. quer saber. Mas a minha pergunta envolve duas coisas. Que uma é, primeiro, tem jeito de aumentar a musculatura, né? Aumentar a massa magra, aumentar a força, enfim, que eu acho que são volume e força, são Sim, coisas diferentes. sim, Mas mas- não sei nem se os dois são necessários, tem um que é mais necessário que o outro, mas enfim. Sem ser musculação, é uma pergunta. E a segunda é, a quantidade de músculo, o músculo, está relacionado diretamente à saúde cerebral? Tipo, a composição corporal, né? Tá, Não é nem da de composição corporal, é músculo porque assim, mesmo. é de músculo mesmo. Essas duas perguntas. A gente tem várias formas de promover a hipertrofia. A mais comum dela é com alguma sobrecarga de peso. Isso pode ser com peso corporal, inclusive, visto que a gente tem visto se popularizar algumas práticas que vão usar também peso externo, mas vão usar muito peso corporal, como, por exemplo, os espaços de crossfit, com barra fixa, com flexão de braço, tudo isso é peso corporal. Algumas pessoas podem até utilizar uma sobrecarga com manilha, enfim, mas são formas de treinamento que valorizam muito o uso do peso corporal. Eu tive algumas experiências durante o mestrado que eu olhava para a questão física, né? Então eu estudava o efeito do exercício na composição corporal de mulheres na menopausa. Muito importante. E a gente tinha vários protocolos de exercício que era testado, e a gente tinha na Unesp de Presidente Prudente, onde eu fiz o mestrado, um equipamento que é a densitometria, o DEXA, que tem muita precisão para medir gordura corporal e massa muscular também. E a gente via mudança na massa magra, né, na massa muscular especificamente, dessas mulheres, com exercícios que não necessariamente tinha peso, como caminhada e corrida, alguns protocolos que a gente chamava de treinamento funcional, que era inserir na mesma sessão exercícios com sobrecarga, mas 3, 4 exercícios, mas tinha 3, 4 exercícios de agilidade, que isso é importantíssimo para essa população, exercícios de coordenação, exercícios aeróbios. Então era uma sessão que a gente chamava de ou funcional ou multimodal, que a gente tem várias capacidades sendo estimuladas. Então, diferentes formas de praticar exercício físico, não necessariamente só a musculação, vai promover a hipertrofia. Com certeza, a musculação é a mais eficiente, a gente vai ter a maior mudança. Quando a gente está falando da população em geral, por mais que seja importante ganhar massa muscular, porque isso está relacionado a menor chance de morte por todas as causas. Uhum. Essa troca de gordura corporal por músculo também é bastante fundamental, especialmente pelos processos inflamatórios que estão ligados a infinitas doenças, inclusive alguns transtornos mentais. Então, essa equação de ganhar massa muscular
e reduzir gordura corporal. Em último caso, faz as pessoas viverem mais. Então, tem um ponto muito positivo das academias, dessa popularização. Talvez eu tenha falado, parecia que era um ponto muito negativo, que existe o ponto negativo. É muito difícil pessoas com 40 anos ou mais, com IMC de 30 ou mais, né, com mais de 100 quilos, ir para uma academia muito popular, onde o comportamento é muito padronizado para aqueles que gostam muito dessa prática, que estão há muitos anos ali. Então, a gente é quase repelido, e eu me incluo nessa ação. Então, buscar as melhores formas, as mais adequadas, seja jogando tênis, seja com práticas hoje extremamente populares em cidades como São Paulo, que são os beach sports, também são formas que pode promover esse aumento da massa muscular e a redução da gordura. Então, eu acho que a academia ela não é um problema, ela é uma grande solução, mas ela é uma solução que para algumas pessoas pode ser um problema. Então, entender que essas outras práticas também trazem esses benefícios, ela é fundamental, e é uma pergunta, acho que, muito boa que você traz. Acho que a hipertrofia ela está muito relacionada a essa prática, está muito relacionada à disponibilidade de proteína desse sujeito. Sim, eu não vou muito longe nisso, mas especialmente em idosos, uma grande dificuldade do idoso é conseguir ingerir as 2 gramas por peso corporal diária que se espera. E aí, por que ele vai ter uma perda da massa muscular e aumento desse risco de mortalidade? Não só pelo desuso, mas pela falta de combustível, né? De combustível. Então, é uma discussão ampla e importante, mas a gente tem mais de uma forma, com certeza, de ganhar essa massa muscular. Ô Lucas, e falando disso, né, dessa interação entre os pilares do estilo de vida, tem daí o outro extremo, né, que a gente até falou aqui no backstage, que são os atletas, que talvez para atividade física eles até fazem muito mais do que o recomendado, né, mas e os outros pilares, né, tem evidência desse desbalanço, esse desequilíbrio? Eu não sei nem se seria um desbalanço, mas quando eu imagino os pilares na população em geral, a gente pode ter aqueles pilares mais ruídos, mais desgastados em parte da população. Aquela população que a gente vai olhar e talvez tenha uma melhor saúde física e mental, esses pilares vão estar mais preservados, muito mais bonitos. Imagina aquele pilar na Grécia Antiga, estando na Grécia Antiga e não olhando para o atualmente. Né? E aí o atleta faz todo sentido eu imaginar esse pilar perfeito lá da Grécia Antiga há 1000 anos atrás. Porque ele faz muita atividade física, ele tem uma alimentação, muitas vezes, baseada naquilo que você quer que a maioria dos seus pacientes... Sim, bem calculada na caneta, né? Mesmo. E não só calculada na caneta, às vezes nem é calculada na caneta, mas ele tem um controle de redução de gordura, né, de consumo da gordura, uma valorização de consumo de fruta, legumes, proteína, às vezes mais do que o adequado. Então, esse sujeito, ele deveria, já que o pilar dele idealizado, já que eu estou descrevendo, parece que é muito forte, é muito robusto, ele deveria ter uma proteção da saúde mental muito estabelecida. Só que aí, mais recentemente, acho que isso sempre aconteceu, e tem alguns exemplos que a gente pode dar, mas mais recentemente a gente começa a ver problemas nos eventos mais importantes do mundo com atletas em relação à saúde mental, como a Simone Biles, a ginasta que abandonou a competição olímpica por um problema de saúde mental. Outros relatos, como o maior campeão olímpico da história, Michael Phelps. No tênis, a Serena Williams. E se a gente for puxar a linha, a gente tem no Brasil o Casagrande, que foi um caso emblemático, que
virou uma pessoa que leva essa bandeira da saúde mental dentro do esporte. Adriano Imperador, que abandonou a carreira por uma questão de saúde mental. Garrincha, Maradona, entre outros tantos. Então, o que a literatura está mostrando? Que parece que esses sujeitos, os atletas, eles têm uma saúde mental ou um risco de problema de saúde mental maior que a população em geral, mesmo tendo esse estilo de vida dentro daquilo que a gente queria que os nossos pacientes, alunos tivessem. E aí a gente tem alguns fatores que influenciam isso, como a pressão do ambiente do esporte. Então, hoje, com 40 anos, eu assumo uma cadeira de uma universidade que foi um sonho, enfim, foi um projeto de vida. E no esporte, é como se a pessoa com 18 anos tivesse a oportunidade de assumir essa cadeira. Então, e isso não é só... Ótima analogia, né? Isso não é só no... Eu adoro futebol, o Vinícius Júnior, que foi assumir isso no Real Madrid muito jovem. Isso acontece com o esporte amador. Espera-se muito. Às vezes com o esporte universitário. E às vezes nem é 18, né? Pode ser que seja 12, 15, exato, né? Já tem algum, exato. Né? Já é promissor. Eu tenho uma experiência de tempos que estava ainda no mercado mais convencional, trabalhava no Sesc. E eu falei com um membro da família Gracie, que não era um Gracie exatamente para o alto rendimento. Ele tinha era um dos sobrinhos lá, tinha uma escola de jiu-jitsu, foi dar uma palestra lá no Sesc. E ele falou que tinha lutador que venceu ele quando ele tinha 9 anos, e isso estava no currículo desse outro lutador, que venceu um Gracie. Então, tem um processo em relação a essa pressão do esporte, a essa falta de condição do esporte, que também impacta a saúde mental desses praticantes competitivos. Sim, com certeza. E tem resultado numa discussão que a prevalência às vezes é maior do que da população geral. Então, isso é um ponto que tem chamado muito minha atenção. Tem alguns outros fatores que impactam a saúde mental do atleta. Um deles é algo que por muito tempo foi negligenciado, que é a concussão no esporte, o choque de cabeça, seja no futebol, cabeça com cabeça. Tem agora até filme comercial e tudo. Exato. Né? Tem até no futebol, hoje a FIFA estabeleceu que aconteceu um choque de cabeça, pode-se ter a substituição desse atleta sem gastar a substituição, e tem um protocolo que depois de acho que 4 dias esse atleta não pode ainda voltar para o jogo, tem que se esperar. Mas tem evidências mostrando que a concussão aumenta a chance de transtorno mental. Então, quando acompanha atletas do futebol americano, especialmente depois da aposentadoria, 10, 12, 15 anos depois do início dessas concussões de forma mais intensa, muitos desenvolvem transtornos depressivos, transtorno por uso e abuso de álcool e drogas, entre outros transtornos. Então, dentro do esporte, a gente tem uma discussão bastante ampla ainda para se fazer. Para cuidar deles, né? E a gente está engatinhando. Assim, tem um posicionamento do Comitê Olímpico Internacional de 2020, que todos os comitês nacionais devem desenvolver formas de rastrear a saúde mental desses atletas. E assim, em resumo, por que isso nunca aconteceu? Pelos mesmos motivos que nunca aconteceu na sociedade. Se você fala, hoje não vou trabalhar pois quebrei meu dedo, está super entendido, você manda lá o atestado. Mas se você chega com o atestado, Dana Paula, olha, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou em crise de ansiedade, manda foto desse atestado e passa essa informação. Isso ainda não é julgado adequadamente, e há 20 anos atrás... mal se discutia. Por que a gente se discute tanto saúde física na universidade, na graduação, e não saúde mental? Porque é um reflexo da sociedade não reconhecer isso como importante. Então, a gente ainda está num momento de... hoje sabe-se quantas lesões musculares a seleção brasileira teve nos últimos 10 anos, mas não se sabe quantos transtornos mentais esses mesmos atletas tiveram. Então, olha, super... E eu fiquei pensando aqui, quando a gente fala... Porque
as minhas aulas, quando vou falar sobre medicina do estilo de vida para apresentar, uma das coisas, um dos slides que tem é uma reportagem com Michael Phelps falando sobre ele já ter tido uma depressão grave, pensamentos Ideação recorrentes suicida. em relação à morte. E tem, acho que algumas coisas aí. Uma é o estilo de vida é um dos componentes ou fatores relacionados ao desfecho saúde ou doença, seja física ou mental. Então, atleta adoece tanto de eventos cardíacos, ainda que ele tenha uma vida que poderia ser talvez menos, né, com menores riscos por conta de cuidados que tem. Mas, né, tem os fatores como... Tem outras coisas que determinam, como aspectos genéticos, enfim. E tem uma outra coisa que é quando a gente pensa nos pilares, que pilar tem o pilar atividade física, pilar alimentação, que talvez fosse, eu não sei se o nível de atividade, de exercício físico, porque, né, que os atletas fazem, se é algo que pode ser considerado saudável, mas vamos imaginar que seja, não, tá tudo certo, é saudável. Mas existem outros pilares. E o pilar relacionamento interpessoal, rede de apoio, são pessoas que muito jovens, às vezes, vão para longe da família. Então, como fica essa rede de apoio para essas pessoas? Os relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos, pertencimento, amizade, num ambiente tão competitivo, né? E o manejo de estresse, que é um outro pilar também. Então, assim, como se maneja o estresse relacionado a esse ambiente em que vive. Então, acho que esse pode, né? Não sei se tem alguma coisa já estudada a respeito dessas. Eu acho que o problema é muito mais esse do que qualquer outro fator. A gente, há pouquíssimo tempo, não tinha essa preocupação. Hoje começa a surgir uma sub-área da sub-área, como talvez surgiu há alguns anos atrás a psiquiatria do estilo de vida, começa a discutir a psiquiatria do esporte. Então, o professor Beni mesmo foi para o Congresso Americano de Psiquiatria e fui indagá-lo, professor, o que tem de novo? E ele falou um pouco sobre isso, que os grandes clubes das ligas americanas, que são as ligas mais profissionais do mundo, tanto na NBA quanto no futebol americano, na NFL, entre outras, começam a ter esse profissional na equipe, o psiquiatra do esporte. Eu não acho que o esporte seja o grande problema para aumentar essa chance. Eu acho que é a negligência que se teve por tanto tempo do transtorno mental no esporte como algo que sofre preconceito mesmo. Se você tem um transtorno mental no esporte, você é menos capaz, porque o seu desempenho passa por físico e mental e você tem que aprender a lidar com isso. Então, todo esse histórico que a gente está falando, do cara que começou muito jovem, que muitas vezes o esporte ele vai permear a vida daquele que tem menos acesso a uma série de necessidades, vai resultar, em algum momento da formação desse atleta, que não tem a estrutura dentro da prática esportiva, dentro do clube, seja ele qual for, de preocupação com a psiquiatria, o desenvolvimento e o agravamento desse transtorno. Então, acho que essa estruturação ela é muito mais resolutiva do que qualquer outra coisa que a gente possa vir fazer no esporte. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver essa clareza de todos os clubes, isso já começa a acontecer em alguns lugares, das confederações, dos técnicos. Os técnicos são um grande desafio. E depois, consequentemente, do restante da sociedade, eu acho que isso vai ser mais fácil de tratar. Uma tendinite é facilmente identificada no esporte. Um transtorno depressivo, não. Muito bom. Bom, a gente não fez, enfim, o tempo passou rápido. E aí agora, para finalizar, Lucas, a gente está sempre perguntando o que estudar isso mudou para você, mudou sua vida pessoal, profissional, enfim, o que, né, há tantos anos aí ligado à medicina, à psiquiatria do estilo de vida. Mudou muito, né? Como eu falei em algum momento da nossa conversa, em algum momento da minha carreira como profissional de educação física,
eu falei que parecia ser uma boa trabalhar na universidade. Esse era passou a ser meu objetivo, que leva um período infinito, assim, né? Então, a gente se aproxima muito da universidade particular, acho que no primeiro momento, mas a pública tem um detalhe que é ser doutor para entrar numa universidade pública. Isso é um pré-requisito para você participar de qualquer congresso. Então, eu passei a ficar muito tempo na busca dessa formação, e quando percebo que a saúde mental, que olhar para a saúde mental, que me apropriar minimamente desse tema, e depois do transtorno mental também, estou falando muito do esporte, porque é algo que está muito presente nessa minha ida para um departamento de educação física novamente, mas falar de transtorno depressivo, que o Felipe deve ter falado muito bem aqui já, transtorno bipolar, que é foco lá do nosso grupo na USP, no PROMAN, é algo bastante emergente também. Transtorno bipolar, a gente tem quase nada de pesquisa em relação a exercício físico, transtorno bipolar. Quando eu começo a descobrir vias tão pouco exploradas, tão possíveis de percorrer, isso abre quase uma nova área, que é essa área meio que da educação física e saúde mental, vamos pensar assim. A gente falou no começo sobre hipertrofia. Nos últimos 30 anos estudou-se muito sobre hipertrofia. A gente sabe, a gente tem protocolos testando 3 séries contra 4 séries, 10 repetições contra 15, 3 dias contra 5 dias, parte superior do corpo, parte inferior do corpo, todo o corpo. Isso não existe no transtorno mental. A gente tem indicadores que, olha, o exercício de força reduz sintomas depressivos. O exercício aeróbio também. Parece que quase todo exercício reduz. Mas para eu falar para o personal que está sendo formado lá 3 dias ou 5 dias, a gente não tem isso tão claro ainda. Parece que para a saúde mental, essa questão do volume de treino é bem diferente do que é para a saúde física. Quanto mais você conseguir treinar, mais gordura você vai perder de forma geral. O tempo da sessão é importante para essa perspectiva física. E para a saúde mental parece que é bem menos que a recomendação da OMS. Então, todo esse campo de dúvida que existe alimenta as minhas dúvidas, as minhas necessidades, as necessidades dos alunos que vão se vincular a mim, que vão vir fazer o curso aqui, que vão buscar esclarecer algumas dúvidas que eu não sei dizer para vocês hoje, mas eu treino 3 ou 5 dias. Parece que treinar mais na musculação tem um efeito depressivo maior nesses estudos curtos, de 2 meses, 3 meses, o efeito antidepressivo. Tá. Mas tem estudos que mostram que 15 minutos por dia mais de atividade física já vai trazer uma proteção, já vai trazer uma melhoria. Então, acho que esse espaço todo que eu tenho de atuação naquilo que eu escolhi fazer quase um bônus de ter descobrido a área de saúde mental, porque eu tenho muitas dúvidas ainda e a gente é movido pelas dúvidas. Então, acho que esse é o grande ponto da saúde mental ter entrado na minha vida, assim, como profissional da pesquisa de educação física. Acho que esse é o grande ponto. Legal, Perfeito, muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Imagina, eu que agradeço. Muito bom o Parabéns papo, aí obrigada. pela proposta de vocês, pelo curso, que já está indo aí pro talvez 3º, 4º ano. Para a 4ª turma. Tá indo para a 4ª turma. 4ª turma. A turma Então 4. lá atrás me lembro muito bem quando falamos sobre isso, na gravação, e fico feliz dessa estruturação, desse formato agora também de novas informações. Não, e você falou uma coisa aqui durante, já paro, mas me empolguei, porque a gente refez, né, foi refazendo, vendo o que funcionou, o que não funcionou, e você falou da questão do estudo em menopausa, mulheres, né, e a empolgação foi porque a gente vai ter um
uma das coisas que a gente achou importante trazer foi justamente assim, a medicina do estilo de vida, ou a psiquiatria do estilo de vida nas fases da vida. Então, separar por, sabe, trazer elementos para... Na infância, que a gente sabe exercício físico, o que acontece e alimentação, se na infância isso já é cuidado, mas na adolescência, na menopausa e já na terceira idade, né? Enfim, sim, então a gente separou, por isso que a gente ficou feliz. Tipo, ouviu isso assim, se a gente voltar lá na discussão do livro, que todos nós participamos, o livro que a Ana Paula organizou, a gente tem uma estruturação que passa muito pelos transtornos, né? Vamos pensar que ele é um livro-texto, e se eu for lá para um livro-texto da fisiologia, do desenvolvimento motor, como é uma área que está há muitos anos já sendo explorada, investigada, a gente tem livro de desenvolvimento motor que vai do primeiro momento da vida até o envelhecimento, né? Eu acho que a gente vai chegar em algum momento nisso. Então, acho que vocês estão propondo coisas para que isso comece a se organizar, né? Então... Nas fases da vida. Né? A gente passa, talvez, de 5 anos atrás, olhando muito para transtornos de alguns grupos específicos, e a gente vai adicionando informação para algumas fases da vida. Hoje tem muita gente fazendo pesquisa com... saúde mental do universitário, que é talvez a população mais sofrível de todas. Assim, se todo mundo pensar na sua fase de graduação, a gente come muito mal nessa fase, a gente dorme muito mal, a gente sofre com muito estresse, muita dificuldade de se movimentar. Então, acho que é um avanço olhar para essas caixinhas por faixas etárias, que também foi feito há tempos atrás lá na saúde física, e agora a gente está chegando nisso. Então, é isso aí. Ótimo. Muito bom. Faltou só, se você quiser divulgar sua rede social, o seu e-mail. Como as pessoas te encontram, se as pessoas quiserem mudar para fazer, para esse lugar de pesquisa tão bom que a gente também vai visitar um momento. Tem alguns canais, acho que o mais tradicional e menos usado, cada vez menos usado, é o famoso e-mail. É o l.neves@unesp.br. Depois de perceber que realmente o e-mail estava morrendo, acho que para um primeiro contato o e-mail é muito bom. Segundo, depois de muitas sugestões dos meus alunos de IC, a gente criou um Instagram. Ah, legal. Que é a conta do Lafesan, que é do meu laboratório, né? _pesquisa _científica. Então, Lafesan tá no Instagram, acho que é um caminho também de comunicação. Repete, é o @Lafesan. Lafesan _pesquisa _científica. Tá ótimo. Tá. Acho que é um caminho também que tem funcionado muito bem, até para a comunicação de ações que a gente está fazendo. Vai ter uma reunião, vai ter um congresso, vai ter uma palestra. Um podcast, exatamente. Então, esse tipo de conteúdo hoje, ele veio para ficar já faz tempo, né? Isso aí. Então, acho que são os dois melhores caminhos que eu acho que eu posso deixar aqui para diálogo. Acho que a gente vai... Se alguém quiser conversar, a gente vai conseguir conversar por essas duas vias inicialmente. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço.